As curvas de solubilidade têm grande importância no estudo das soluções, já que a temperatura influi decisivamente na solubilidade das substâncias. Considerando as curvas de solubilidade dadas pelo gráfico, é correto afirmar que: letra A. Há um aumento da solubilidade do sulfato de cério com o aumento da temperatura. Essa questão ele está me dando o nome da substância aí, não me deu a fórmula, mas todas as substâncias estão com fórmula no gráfico, né? Então meio que por intuição dava para a gente descobrir quem é quem. Sulfato de cério, o único sal aí que contém o cério, o metal cério como cátion, é lá o Ce2SO4 3, é o sulfato de cério. E está falando que a solubilidade dele aumenta com o aumento da temperatura. E se a gente analisar o gráfico, é o único sal que com o aumento da temperatura, olha só, a curva está descendo. Isso quer dizer que a solubilidade dele diminui com o aumento da temperatura. Ou seja, ele é um sal de dissolução exotérmica, tá? Então a letra A está errada. Letra B. A 0 graus o nitrato de sódio é menos solúvel que o cloreto de potássio. Nitrato de sódio é o NaNO3, cloreto de potássio KCl. A 0 graus, olha, então a gente vem na temperatura de 0. Aqui está a solubilidade do cloreto de potássio, aqui a do nitrato de sódio. E a 0 graus, olha, eu consigo dissolver muito mais nitrato de sódio, né? Olha lá, aproximadamente 75, do que cloreto de potássio. E ele está falando que o nitrato de sódio é menos solúvel, então a B está errada, ele é mais solúvel do que o cloreto de potássio. Na C, o nitrato de sódio é a substância que apresenta a maior solubilidade a 20 graus. Então é só a gente vir no gráfico, na temperatura de 20 graus, e subir até as curvas, olha, e ver qual que é a curva que está mais alta. E, se você analisar, olha lá o iodeto de potássio lá em cima. Ele é o sal que tem a maior solubilidade a 20 graus. Portanto, a letra C também está errada. Letra D e letra E, agora tem que fazer conta, né? As 3 primeiras foram só analisar. Olha só a letra D. Resfriando-se uma solução saturada de KClO3, preparada com 100 gramas de água de 90 para 20 graus. Observa-se a precipitação de 30 gramas desse sal. Então, detalhe de soluções que eu sempre costumo falar é que questões de soluções são parecidas com estequiometria, a conta é mais fácil, porém a interpretação de texto é um pouco pior. E aí a necessidade de fazer organizado aqui é maior. Se preciso, fazer até desenho, que é o que eu vou fazer para a letra D. Então ele me diz que vai resfriar uma solução de KClO3, né, clorato de potássio, de 90 para 20. Então a gente preparou a 90 graus uma solução saturada de clorato de potássio, contendo 100 gramas de água. Então vamos ver qual que é a solubilidade dele nessa temperatura de 90 graus. Está aqui o clorato de potássio, vai até o gráfico, sobe a curva dele e olha, a solubilidade dele é de 50 gramas para cada 100 de água. Solubilidade é o máximo que dá para dissolver. Então, se eu estou a 90 com 100 de água, o máximo que dá para dissolver é 50. E como ele está falando de solução saturada, é o máximo. Então aqui tem 50 gramas de KClO3. Esta solução vai ser resfriada de 90 para 20 graus. Ou seja, a temperatura agora vai ser de 20 graus Celsius. Sendo que a quantidade de água que eu tenho na solução não muda, continua sendo 100 gramas. E a quantidade de KClO3 também não muda. Eu só estou resfriando. Então ela continua tendo aqui dentro 50 gramas de KClO3. Só que o que vai mudar é a solubilidade. Ou seja, o que vai mudar é a quantidade que dá para dissolver. E
20 graus, qual é a solubilidade do KClO3? Olha, então vem no gráfico, 20 graus, sobe até a curva, e a gente vê que nessa temperatura de 20, dá para dissolver até 10 gramas de KClO3. Porém, a minha solução inicial tinha 50. Se eu resfriá-la para 20 graus, dos 50 que eu tinha inicialmente, apenas 10 conseguem permanecer dissolvidos. Ou seja, a gente vai formar 40 gramas de KClO3 ali no fundo, de corpo de fundo. E ele está falando que a gente vai ter a precipitação de 30 gramas do sal. E não é de 30, é de 40. Então a D também está errada. Resposta, só pode ser a letra E, mas vamos ver o porquê. Dissolvendo-se 15 gramas de cloreto de potássio em 50 gramas de água a 40 graus, obtém-se uma solução insaturada. Então, cloreto de potássio, KCl, gráfico, temperatura de 40. Então, tá aqui, olha, a curva do KCl, vamos na temperatura de 40. Qual é a solubilidade do KCl em 40 graus? E aí, cruzando os pontos, olha, a solubilidade dele me diz que a gente consegue dissolver nesta temperatura de 40 graus até 40 gramas de KCl para cada 100 gramas de água. Só que a quantidade de água, olha lá, 50 gramas. Ele me diz que colocou 15. Eu estou fazendo essa regra de 3, colocando 50, pelo seguinte, olha. Se em 100 gramas de água dá para dissolver até 40, com 50 gramas de água, nessa temperatura de 40, dá para dissolver até quanto? E esse X dá, olha só, até 20 gramas de KCl. Ah, mas eu coloquei 15. Dá para dissolver? Dá. E ainda sobra um espacinho, dá para colocar mais 5 se eu quiser. Isso quer dizer que essa solução não atingiu o limite de solubilidade. Ou seja, ela é uma solução insaturada.